Olá pessoal, bom dia. Bom, eu estou fazendo esse vídeo aqui para o pessoal que costuma dar uma olhada no meu canal aí no YouTube, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a pandemia do coronavírus. É, Logo na sequência eu vou fazer um outro vídeo falando já sobre um outro assunto. Mas nesse caso aqui agora eu vou fazer um pequeno vídeo, né? Falando um pouquinho sobre o coronavírus, essa pandemia aí que atingiu o planeta inteiro aí, né? Tá certo? Eu vou falar só algumas coisas assim, então algumas, né? Então veja bem, olha, quem estuda espiritualidade sabe que esses acontecimentos não são por acaso, certo? Agora, para os estudiosos do assunto, você pode se aprofundar, né? Porque tem outras pessoas, outros pesquisadores também que estudam esses assuntos aí, né? Tá certo? Eu sou um pesquisador, né? Desses assuntos aí, né? Tá certo? E assim como eu pesquiso esse assunto, outras pessoas também pesquisam, né? Então veja bem, olha, esse aqui é um bate-papo informal, assim, não é apenas um bate-papo. Então veja bem, olha, na questão da evolução consciencial ou espiritual, existem a questão dos grandes grupos que evoluem, tá certo? Então são os grandes grupos que evoluem, né? Quando você evolui com o seu grupo, né? Então, olha, no caso dessa pandemia, ela tem algumas particularidades. A pandemia do coronavírus. Quem o coronavírus atingiu desses grupos aqui, logo de cara, assim? Quem foi? Qual? Que existem os grandes grupos, que nem eu falei, que evoluem, né? Agora, desses grupos aí, quais foram aqueles que foram atingidos, impactados logo diretamente pelo coronavírus? A saúde, os profissionais de saúde, foram os que foram atingidos logo de cara, assim. E uma parcela da população. Todo mundo foi atingido? Não. Agora, entre essa parcela da população, foram atingidos ricos e pobres. Então, o coronavírus ele não tem essa distinção de ser de pobre ou de rico. Na verdade, os ricos foram os primeiros a serem atingidos. Se você, quem pesquisa o assunto, que lembra de quando começou a pandemia, né? Os ricos, depois aquela pandemia se alastrou para os pobres, mas começou com os ricos. Em hospitais de classe média alta, né? Tá certo? Então, olha, logo de cara, o coronavírus atingiu esse primeiro grande grupo aí, que é o grupo dos profissionais de saúde. Quem mais foi atingido? Dos grandes grupos, que nós estamos falando dos grandes grupos que evoluem. Então, olha, isso é um grande grupo que evolui. Que nós estamos aqui na Terra, o motivo principal é para evoluirmos consciencialmente ou espiritualmente, né? Então, o primeiro grande grupo a ser impactado pelo coronavírus foi a saúde, os profissionais de saúde. Quem mais? Os políticos. Quem você vê dando entrevista sobre coronavírus e se vacina? Quem toda hora você vê na televisão? Os políticos. Outro grande grupo, o grupo dos políticos. Toda hora você vê os políticos dando satisfação disso, daquilo, que está providenciando isso, está providenciando aquilo. Tá certo? É outro grande grupo que foi atingido. Quem mais? Dos grandes grupos. Educação. Eu trabalho numa escola municipal há 17 anos. Faz um ano que não tem aula presencial. É tudo online. Remoto, ensino remoto. Tá certo? Foi outro grande grupo que foi atingido, foi o grupo da educação. Atingiu quem? No caso do grupo da educação, professores e alunos. Tá certo? Isso aí é karma. Tá certo? Essa pandemia ela poderia não ter existido. É que um conjunto de fatores, assim, ó, confluíram para esse acontecimento agora aqui, mas isso poderia não ter acontecido. Aconteceu por causa de toda uma situação, assim, tal, né? Uma confluência no tempo, assim, de fatores diversos, existenciais diversos, né? Tem muita coisinha, muita minúcia, muito detalhe. Então, olha, estamos falando dos grandes grupos que evoluem, que foram atingidos, impactados pela pandemia logo de cara, assim, que foi logo de frente, assim. Os primeiros a serem impactados. Saúde, que nem eu falei, educação
política, os políticos, tá certo? E, obviamente, e a parcela da população que foi atingida, independentemente de ser rico ou pobre. Aí. Você pode ver que o coronavírus não tem essa aí. Se ele tiver de levar alguém, ele leva pobre, rico, não tem essa questão aí. Então, olha, agora você pode estar se perguntando, mas por que nós somos atingidos? Consulte a sua consciência. Agora você pode falar assim, mas eu sou uma pessoa correta, não faço mal a ninguém. Você pode ser correto. Agora você sabe, você tem colegas e você conhece eles que não são corretos como você. Então olha, eu na minha análise pessoal sobre o assunto, eu fico pensando assim, ó. Para isso ter acontecido com esses grandes grupos aí, de serem atingidos logo de cara, mais de 50% dos profissionais dessa área estavam agindo de maneira incorreta. Então, quando passa de 50%, essa é a minha análise pessoal, isso é uma coisa pessoal minha, assim. Se passou de 50% desse grande grupo de pessoas que estavam agindo incorretamente, por que aconteceu isso aí? Agora eu ainda não analisei, assim, eu estou desconfiado de algumas coisas também, de outras vidas. Mas nessa vida atual, porque eu já observei muita coisa, entendeu? Você pode se falar, mas pô, eu sou uma pessoa correta, assim, não faço nada de errado com os outros, né? Porque na verdade é isso, né? Você não, mas você conhece vários, você tem vários outros colegas e você sabe que os caras são sacana e prejudicam os outros. Então, olha, para isso estar acontecendo é porque mais de 50% das pessoas desses grandes grupos estavam agindo incorretamente. Tá? Então, olha, nós estamos no meio da pandemia agora, numa segunda onda pior que a primeira, aqui no Brasil. Recentemente nós vimos profissionais da saúde aplicando injeção de vento nos idosos que estavam recebendo a imunização, lá, a vacina. Isso em vários estados. Então isso é uma prática. Por isso que, veja, eu estou falando coisa com coisa, não estou? Eu estou falando coisa com coisa. Então, isso foi aqueles que os parentes filmaram na hora que estava sendo aplicada a injeção. Que a pessoa espetava e tirava, não injetava o imunizante no idoso. Isso foi o que nós vimos, assim, mas isso foi em vários estados. Não foi, se fosse num lugar só localizado, você fala, mas aquele ali foi um evento isolado. Mas nós vimos isso acontecer em vários estados. Disso que os parentes filmaram e postaram nas redes sociais. Veja, nós estamos no meio de uma pandemia e nós estamos vendo os profissionais de saúde fazendo essas coisas, hein? Agora, eu não estou com raiva de nada, mas eu já vi muita coisa nessa vida, assim. Eu sou um cara assim que eu já rodei aí vários quilômetros aí. Tá? Então, olha, eu estou falando coisa com coisa, né? Tá? Então, o pessoal tem falado assim que é uma guerra contra o coronavírus. Mas veja, quando a guerra está associada com militares, que é coisa bélica, né? Mas você não viu falar de militar nisso aí? Então, olha, esse grupo dos militares não foi atingido. Eles estão fora. Que guerra é essa? Uma guerra onde os militares estão fora? Então veja, então já tem alguma coisa diferente nessa situação. Os militares não foram atingidos, eles estão quietinhos lá no quartel deles lá. A polícia foi atingida? Não. Você não veio falar de polícia nesse negócio de pandemia aí? Então é uma guerra meio estranha. Logo de cara você já nota isso aí. Então, os grupos que foram atingidos por essa tal de guerra contra o coronavírus foi saúde, educação, os políticos e uma parcela da população, porque nem todo mundo foi atingido, uma parcela da população, isso pobre e rico. É muita gente, óbvio, né? São milhares de pessoas aí, então, né? Mas foram atingidos. Eu tenho algumas hipóteses pessoais assim que eu não vou falar agora aqui, então, né? Que eu ainda estou estudando. Né? Então, eu fiz um resumo aqui, né? Que eu só queria ressaltar que isso não está acontecendo por acaso, né?
Tá certo? Eu particularmente, a conduta de mais de 50% das pessoas desses grandes grupos aí estava incorreta para isso estar acontecendo. Isso entre outras coisas, não é só isso daqui, né? Essa população que está sendo atingida também tem sua razão de ser. Uma situação dessa não acontece por acaso. Uma pandemia mundial. Tá? Então, é só uma palhinha aí, porque eu fiz uma pesquisa, estou fazendo um estudo aqui, né? Tá? Então essa doença, aqui, né, eu fiz vários itens aqui, né? Mas ela é uma doença seletiva, porque ela não... Se fosse uma pandemia brava mesmo assim, ela já teria levado aí metade dos habitantes desse planeta, mas ela é uma doença seletiva. Ela não leva todo mundo. Quem fica contaminado pelo coronavírus, às vezes tem um... Na verdade, alguns ficam assintomáticos. Você nem sabe se a pessoa está doente. Outros têm uma febre, depois volta ao normal. Tem gente que tem uma morte fulminante. Então ela é uma doença seletiva. O coronavírus não veio aqui para buscar todo mundo. Ele veio aqui para buscar algumas pessoas. E mesmo tem gente que entra no hospital e é entubado, depois a pessoa sai. Às vezes a pessoa vai lá, se trata e volta. Sai com, isso eu vi gente saindo de lá com 100 anos do hospital. Foi lá, ficou lá e voltou. Então, veja, por isso que eu estou falando. Tem só algumas coisas que a gente tem que analisar. Porque o coronavírus não veio buscar todo mundo. Tem gente com 98 anos, 95 anos que entra no hospital com coronavírus e a pessoa sai pela porta da frente. Então, o coronavírus não veio buscar essas pessoas aí. Agora ele veio buscar algumas pessoas. Por quê? É isso que a gente está estudando aqui, né? Então, tem gente que não é atingido. Então, é uma doença seletiva. Tá? Então, o coronavírus não veio buscar todo mundo, ele veio buscar algumas pessoas. Tá? Agora, por que a gente ainda está estudando aí, né? Tá? Então, tem uma série de particularidades. Mas veja, que nem eu falei aqui, ó, a gente começou falando dos grandes grupos que evoluem. O pessoal que foi atingido logo de início, assim, saúde, educação e os políticos. E uma parcela da população mundial, no caso, né? Não é só do Brasil, mundial. Pobres e ricos, mas uma parcela, não é todo mundo. Que nem eu falei, o coronavírus não veio buscar todo mundo. Ele veio buscar algumas pessoas. Nós estamos querendo saber por quê. A gente anda sondando algumas coisas aí. Por que ele veio buscar algumas pessoas e não todo mundo? Ou um montão de gente? Se fosse assim, metade da população do planeta já teria morrido. Ele veio buscar algumas pessoas. Então ele é específico. É uma doença seletiva. Por quê? É uma coisa kármica isso aí, né? Porque que nem eu falei, os militares estão fora dessa, é uma guerra. Então é uma guerra meio diferente. Polícia está nisso? Não. Então, os policiais estão fora dessa. Então, militares e polícia fora de guerra, já tem alguma coisa errada nessa guerra aí. Então, é uma coisa meio diferente. Mas tá. Por enquanto é isso aí, gente. Eu vou estar postando esse vídeo aí. Então logo na sequência eu vou fazer um outro falando sobre outra coisa, né? Sobre outro assunto. Tá? Bom dia para todos aí.